Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 2 de março, e estamos na segunda semana da Quaresma. Jesus nos oferece um texto tão bonito para nos ajudar a compreender qual é o papel dos doutores da lei e dos fariseus no Evangelho de Mateus e o grande problema, o grande defeito de fábrica que Jesus detecta. Eles dizem, mas não fazem. O texto é de Mateus 23, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós podemos dividir o texto do Santo Evangelho de hoje em 3 pequenos blocos literários. Primeiro, os versículos de 1 a 4. Aí Jesus nos apresenta como agem os doutores da lei e os fariseus. Segundo, os versículos 5 a 7. Aí Jesus procura detectar por que eles agem assim. E descobrem um problema grave, é um defeito de fábrica, por causa da hipocrisia. E terceiro, versículos 8 a 12. Jesus faz uma contraposição. Quanto a vós, isto é uma palavra dita para a comunidade cristã. Quanto a vós, não façais assim. Quanto a vós, ao contrário, deveis fazer assim. Olhemos então mais de perto esse texto. Versículos de 1 a 4. Como agem os fariseus, os doutores da lei? Qual é a identidade deles? A primeira coisa que Jesus diz é que eles têm autoridade. Por quê? Porque eles estudaram em profundidade a lei mosaica. De fato, eles conhecem a lei mosaica de ponta a ponta. E eles são mestres e devem interpretar corretamente a lei mosaica. E as pessoas devem
ouvi-los, devem escutá-los. Segundo, Jesus percebe qual é o grande defeito deles. Eles falam, mas não fazem. Até falam coisas muito bonitas, mas não são capazes de cumpri-las, não são capazes de praticá-las. Dizem, mas não praticam. E terceiro, para piorar, eles colocam fardos pesados sobre as outras pessoas, especialmente sobre as pessoas mais simples, a quem eles chamavam de gentinha ignorante, que não conhecia a lei mosaica. Então, por um lado, eles têm autoridade para interpretar a lei mosaica, porque eles estudam, conhecem e interpretam a lei mosaica. Problema grave, eles dizem, eles falam, mas de fato não praticam. E para piorar, eles colocam fardos pesados sobre os ombros das pessoas e eles mesmos não estão dispostos a carregá-los, a levantá-los, nem mesmo com o dedo mindinho. Segundo bloco literário, versículos 5 a 7, Jesus se pergunta, mas por que eles fazem isso dessa maneira? E descobrem o problema de fundo. O problema de fundo, o problema grave que está na base de tudo isso é a hipocrisia. Eles querem aparentar, eles vivem da aparência. E aí Jesus dá alguns exemplos muito concretos. Primeiro, eles usam as filactérias. Eles usam uma correia com caixinha minúscula sobre o peito, sobre o coração e também sobre a testa, e eles amarram esta correia enquanto recitam trechos das Escrituras. E dentro dessas caixinhas estão blocos, trechos da Sagrada Escritura em miniatura. Então, eles carregam estas faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, as filactérias. Também gostam de longas franjas na roupa, para ser uma túnica vistosa, brilhante, colorida, cheia de franjas. Mais uma vez aqui, a aparência exterior pesa mais do que o coração. Então, a primeira coisa desta hipocrisia e desse desejo de aparentar externamente são as suas vestes. Portanto, estamos num nível muito pessoal, o uso das vestes pessoais. Segundo, agora estamos no nível das relações entre famílias ou das relações interpessoais. Eles gostam dos lugares de honra nos banquetes, quando são convidados por outras famílias. Terceiro, eles gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, o nível das relações religiosas. Quarto, eles gostam de serem cumprimentados em praças públicas e de serem chamados de mestre. Então percebam, vestes vistosas, primeiros lugares nos banquetes, primeiros lugares nas sinagogas, gostam de serem saudados em praças públicas e gostam de serem chamados de mestres publicamente. Percebam que estes vários comportamentos abrangem o nível pessoal, o nível familiar, o nível religioso, o nível comunitário e também o nível das relações sociais. Aqui está o defeito de fábrica dos fariseus e doutores da lei, a hipocrisia e um desejo insano de exterioridade. Jesus então nos ajuda agora, ajuda os cristãos
ajuda as comunidades cristãs do tempo de Mateus a não fazerem a mesma coisa. E isso começa, de certo modo, dando um corte no versículo 8, com a expressão quanto a vós. Esta expressão quanto a vós demarca um corte. Até agora, Jesus estava falando sobre os doutores da lei, os fariseus. A partir de agora, Jesus fala às comunidades cristãs. E o que Jesus diz para as comunidades cristãs? Não chameis ninguém de mestre, não chameis ninguém de pai, não chameis ninguém de guias. Obviamente aqui Jesus utiliza uma linguagem hiperbólica exatamente para demonstrar aquilo que é o princípio fundamental do texto do Evangelho de hoje. A coisa mais importante do texto do Evangelho de hoje está nos versículos 11 e 12. O maior deve ser o servidor de todos. Se nós aprendermos isso, e isso demora muito a aprender, e sempre estaremos nos traindo, e pecamos, e caímos, e fraquejamos, mas o princípio é muito claro e belíssimo. Quem quiser ser o maior de todos, seja o último de todos e o servo de todos. Ao mesmo tempo, Jesus dá a base fundamental para a vida cristã. Qual é? A virtude da humildade. Quem quiser aparecer, quem quiser se exaltar, quem quiser ser o primeiro de todos, na verdade deve se tornar o último de todos, o servo de todos. E aquele que se torna o servo de todos, o servidor, aquele que vai acompanhando a vida da comunidade, servindo, amando, colocando-se à disposição dos outros, esse na verdade se torna grande. Quem se humilha é exaltado, quem se exalta, na verdade, será humilhado. Aprendamos então a grande lição de hoje, a humildade e esse serviço alegre, disponível, fraterno. Aqui está a base fundamental da vida comunitária e também da vida em sociedade. Quem quiser ter amigos, quem quiser criar laços verdadeiros, redes de comunidade, redes de solidariedade, redes de serviço, deve se tornar o servo de todos, o último de todos. Um abraço a você e que todos aprendamos a ser servos e servas, servidores e servidoras do Evangelho, servidores e servidoras dos irmãos, das irmãs da comunidade cristã e da sociedade inteira. Deus os abençoe, os proteja e os guarde. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.